Se você estivesse lá no mundo, ele estaria triste. Mas mesmo assim, o amor para aqueles que estão no mundo é grande. Porque o amor de Deus é grande. Por isso nós precisamos, aleluia, porque sabemos que dentro dessas quatro paredes, o Espírito de Deus, Ele está aqui. Ele quer visitar você esta noite. Ele quer que você saia daqui com o coração alegre. Aquele coração duro que você entrou aqui. Ele não quer que você saia mesmo. Por isso, exalte o Senhor nesta noite. Não deixe que o inimigo faça isso. Coloque seus problemas nas pés de Deus. Coloque seus erros nas mãos de Deus. Quero dizer algo para vocês. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, porque estamos aqui neste lugar para te adorar, prestar culto a ti. Por isso nós te pedimos que tu tome a direção deste culto. Derrama as bênçãos que nós precisamos. Faça que teu Espírito Santo venha passear no meio de nós nesta noite, visitando cada um que aqui está e preenchendo as brechas vazias que nós temos. Por isso nós colocamos no teu altar as nossas vidas, e que nós possamos, meu Pai, prestar um culto a Ti, um culto verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus comigo.
neste momento, nós vamos confessar os nossos pecados. Eu tenho certeza que agora há pouco, não vamos dizer na semana, agora há pouco, nós cometemos pecado. Até no caminho para a igreja, nós cometemos pecado. Por isso, agora você vai colocar diante de Deus, colocando os seus pecados. Enquanto nós estivermos orando, o departamento de louvor vai estar cantando o cântico. Após o cântico, eu gostaria de ajustar. Levar essa coisa de coração, colocando esses pecados aqui.
abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Apenas 3 versículos. Uma coisa muito importante. Jesus, quando estava aqui na terra, ele fez. Mateus capítulo 3, no versículo 13 ao 15. Amém? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim que João o batizasse. Ele, porém, adsuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vês a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Quando iniciou o seu ministério aqui na terra, Jesus se humilhou a muitos, publicamente, diante de Deus. No Rio Jordão, ele submeteu-se à autoridade espiritual que Deus Pai havia estabelecido. O que aconteceu? Deus havia ordenado que João Batista preparasse o caminho do Senhor, pregando o arrependimento. Deus ungiu João Batista com o Espírito Santo. Enquanto esse homem chamado João Batista ainda estava no ventre de sua mãe, o Espírito Santo já tinha trabalhado na vida dele. Todos lembram que quando Maria chegou perto de Isabel, o que aconteceu? João Batista se estabeleceu no ventre de sua mãe, porque estava cheio do Espírito Santo. Ele foi consagrado pelo Senhor. Consagrado para quê? Para batizar o povo e remir os seus pecados. Jesus, como homem, também quis ser batizado. Mas ficou uma pergunta: mas ele precisava ser batizado? Não. Por quê? Por que ele não precisava ser batizado? Porque ele não tinha pecado. Mas ele, como homem, ele quis fazer aquilo que Deus mandou. Entretanto, ele preferiu submeter-se à autoridade espiritual que fora delegada a João. E este batizou. Ao longo do seu ministério, Jesus continuou submisso à vontade de Deus. Cada vez que submetendo à vontade do Pai, à medida que Deus revelava o que tinha que fazer. Não somente a Deus, Jesus também se submetia aos governantes da terra. Naquela noite que Jesus foi traído lá no jardim de Getsemane, Jesus curvou-se à vontade do Pai. Ele abriu mão da própria vontade e entregou-se à vontade de Deus. Aí veio o seu sofrimento até a morte. Jesus aceitou ser esbofeteado, açoitado, ridicularizado e pregado numa cruz por mim e por você. Era na hora da sua morte. Porque ele sabia que a sua missão
era salvar o mundo. A sua missão era trazer vida para nós. Ali na cruz, Ele morreu para nos dar vida e salvação. Ali na cruz, Ele teve vitória sobre a morte e sobre o inimigo. Muito triste a história de Jesus, principalmente no final da sua vida. Morreu morto. Com 33 anos. A salvar a humanidade. Isso é muito triste, gente. Mas do outro lado, é de grande alegria. Porque nós podemos dizer assim, Ele morreu novo. Ele morreu por mim. Não é verdade? Ele não se importou. Ele não se importou com isso. Porque Ele sabia que o seu ministério aqui era fazer isso. Ele sabia que ia acontecer. Mas Ele era submisso a Deus Pai. E nós somos submissos a Deus? Não. Por quê? Nós somos pecadores. Jesus, que não era pecador, era submisso. Eu falo, se nós somos submissos a Deus, porque nem os homens, as autoridades, nós somos submissos. Vou colocar um exemplo. Nós somos submissos se por acaso nós formos chamados ali no fora. Aí nós temos que mostrar respeito. Nessa hora nós somos submissos. Mas aqui fora, o povo fala mal, o povo xinga, o povo fala palavrão, somos a autoridade. Mas Jesus, a responsabilidade que Ele tinha, espiritual, Ele era submisso a todos. Eu tenho certeza que Ele era submisso a nós também. Ele era, não? Ele era. Ele sabia. Muitos não aceitam a gente falar isso. Uma vez, eu era moleque ainda, pegou fogo na casa na Vila Graziano. Eu lembro que nós fomos lá ver. Então as mulheres, a minha mãe falou assim, nós não podemos reclamar. Porque Jesus sofreu tanto, não falou nada. Sabe que a dona da casa respondeu? Ah, isso foi eu. Isso foi eu. Por quê? Eu comecei a falar. E até hoje não conhece. Porque eu nunca vi ela dentro da igreja católica. Nunca vi ela dentro de outra igreja. Nunca vi ela com uma Bíblia na mão. E essa mulher, o que Jesus tinha a ver naquela casa que tinha pegado fogo? Para ela dizer uma coisa na terra. Pois tudo. Às vezes nós falamos coisas que pode não agradar a Deus, mas não pode. Já pensaram, irmãos? A paciência que Deus tem conosco. Já pensaram se nós falamos alguma coisa contra Deus e Deus nos castigava? Quantos castigos nós já tínhamos recebido? Ontem ali, lá no sítio do Renato, eu estava comentando com o povo lá de Varginha. Aí
pai também estava, aquela mulher que fingiu que estava grávida. Irmãos, eu disse para eles assim: já pensaram se ela recebe um castigo sobre aquilo que ela fez? Se ela fica naquela situação ingênua que ela fez, chega os 9 meses não tinha nada. E se ela continua com aquilo, com aquela desforma que ela fica? Deus tem muita paciência conosco. Deus não olha, Deus não tem acepção de pessoas, mas Deus não olha as bobeiras que nós fazemos. Ele perdoa. Mas por isso, não por isso que Ele perdoa, que nós podemos fazer coisas que desagradam a Deus. Agora há pouco nós oramos, pedindo perdão do pecado. Claramente, nós podemos evitar também, não 100%, mas podemos evitar muitos pecados que nós cometemos. Uma vez, quando eu trabalhava lá em casa, nós fizemos um curso de relações humanas. A professora falou assim para nós: quando você tem que dizer alguma coisa, você tem que pensar, você conte até 10. Se der certo, você vai falar. Se não vai dar certo, você não vai falar. Você tem tempo de pensar. Para mim, cometer um pecado, eu preciso pensar se eu posso fazer. Logicamente que às vezes a gente falamos coisas assim sem esperar, de repente. Mas quem tem Deus no coração, o Espírito Santo obra na hora. Bom, porque eu fiz isso. Eu não podia ter feito isso. É aquilo que ficou matinando nas nossas mentes. O que é isso? É o pai corrigindo o filho. Como o pastor Chaves disse, corrige por quê? Por que o pai corrige o filho? Porque ele ama. Deus não condena ninguém. Deus nos ama. Ele nos criou para Ele, mas deu plena liberdade. Liberdade essa que não é para viver em liberdade. Mas nós mesmos, chamados de cristão, de raça eleita, nós cometemos pecado. Vamos, irmãos, fazer um pacto com Deus. Ó Senhor, não deixe eu cair nas trevas em pecado. Faça a tua obra na minha vida. Toda hora que você for orar, todas as vezes que você for orar, pensa isso. Porque se cair nas trevas, esse é o grande mal de uma pessoa. Vamos estar alerta. Jesus está voltando. Nós não sabemos se é daqui a pouco. Nós não sabemos se é daqui a 100 anos. Não sabemos se é daqui a 1000 anos. Mas Ele está voltando. Nós estamos vendo coisas acontecendo no mundo que é bíblico. Coisas que nós estamos admirando já. Mas a Bíblia fala que é só o começo. Já pensaram, irmãos? Que coisa horrível? Antes de ele chegar, o que vai acontecer? Por isso nós precisamos estar firmes nas promessas do nosso Deus.
Amém? Vamos louvar a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos continuar buscando a presença do Senhor.
dizer que a igreja é você. A igreja sou eu. Nós precisamos mudar isso logo. E nós somos a igreja. A responsabilidade é nossa e não desse lugar. Porque de repente pode vir uma chuva e derrubar. Mas o que eu tenho, que eu guardo dentro do meu coração, não muda. Amém? Vamos continuar lembrando
que somos assim uma família, sem qualquer falsidade, vivemos a verdade, expressando a glória do Senhor, sem qualquer falsidade. Às vezes você trata teu irmão aqui de um jeito, mas de repente no contexto, em outro contexto, mete o ferro no irmão. E eu tenho medo de falar assim, não, mente não. Prefiro ser disciplinado pelo conselho do que me omitir a falar isso. Às vezes a gente canta a mão por mão, mas a gente não tem coragem
Nós louvamos a Deus. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu pedi ao Enéas que ore ao pastor, pedir a bênção de Deus e para todos que vão ouvir a palavra. Senhor nosso Deus, nós louvamos e engrandecemos por este momento, pela tua igreja reunida, Senhor, pela tua palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Temos a certeza que o Senhor já colocou no coração do pastor. Queremos agora receber o recado do Senhor nesta noite. Visita o teu povo, visita a tua igreja. Concede-nos, Senhor, que o nosso coração neste momento se alegre pela tua palavra que vai ser exposta. Em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Como nós estamos chamando as crianças da frente, de agradecer a todos os irmãos que direto ou indiretamente nos ajudou nesses 3 dias de treinamento aqui na igreja, algumas limpando, outras oferecendo uns bolos e tudo mais. Nós agradecemos a todos vocês, aqueles que estiveram orando. Eu não vou citar nomes aqui para mim não cometer o erro de esquecer de alguém, mas em nome de Jesus a gente agradece a todos vocês que nos ajudaram. Até mesmo aquelas pessoas falaram assim, talvez tinha gente. Olha, não precisa fazer nada, tinha que pensar em colchão. Que coisa boa, tem um colchão para alguém dormir. Então nós agradecemos a todos que nos ajudaram. Nós temos lá atrás os livros, né, que foi entrado no final do culto. No final do culto, se quem quiser ver os livros lá, pode estar olhando. A gente consegue até segurar cheque. Cartão não tem mais jeito, mas a gente passa o cartão. Se alguém tiver interesse, vale a pena, tem livros muito bons lá, de assuntos gerais e de assuntos específicos, de célula também. Então vale a pena você dar uma olhada, dar uma folheada lá depois nos livros, ler, porque traz cultura para a gente também. E que assim Deus nos abençoe e tenha feito em nome de Jesus. Peço uma pessoa, nós, nossa igreja, todos aqueles que fizeram o treinamento de Deus, agora vem com como quando você almoça bem, depois você vai fazer a digestão. Você tem que digerir tudo, e coragem, colocar diante de Deus, porque Deus oriente, Deus é sabedoria. A cooperação constante, a presença de Deus, uma delas é ser da sabedoria, qual a direção que fazer. Para que a gente possa começar a fazer nesse sentido e que nós, como igreja, sejamos intercessores pelos que Cristo tiver, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas que Cristo tiver representadas. Chama as crianças à frente, a gente vai orando por elas. Legal. Na paz. Legal. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fazer uma oração junto com o pastor. Então eu vou fazer e vocês vão repetir, tá? Vamos lá, pelo olho fechado. Senhor Deus, abençoa o meu lar, dê sabedoria, para que a minha casa seja um lugar que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus, pedimos pelo culto agora. Amém. Está velho, gente? Deus abençoe. 2 crianças e 10 crianças. Irmãos, estava falando com Deus e
meu coração, não sei quantas vezes eu já preguei nesse texto, nem sei se já preguei esse texto, mas Deus falou no meu coração nesse texto, eu queria compartilhar isso com os irmãos. Gostaria que você abrisse mesmo o seu coração, abrisse mesmo a sua mente, você deixe Deus falar no seu coração, não no meu. Às vezes a gente fecha e fala, não, pastor, eu até pregou isso, em 2 dias que pregou isso, está tão louco mesmo. Mas é tão interessante isso, eu lembro agora de um fato, quando eu era pastor Machado, a igreja lá tinha e tem 2 congregações, congregação da Barra e congregação da Caiana. Então eu pregava terça-feira a congregação da Caiana, quarta estudo bíblico na cidade, quinta eu pregava na Barra, sábado na Barra de novo, era uma loucura, eu tinha culto todos os dias. O dia que não tinha, a gente inventava algo. E eu lembro que eu preguei no domingo um sermão, normalmente às vezes eu repetia o sermão de domingo na congregação da Barra, porque eu caí na roça, a pessoa não vinha em casa da cidade. Aí na quarta-feira eu repeti o sermão de domingo. Aí um presbítero chegou perto de mim, não é nada com esse presbítero. Ele chegou perto de mim, muito amigo. E ele estava na igreja comigo, ele era um dos únicos pessoas que estava a voz aqui na igreja, na cidade. Aí chegou perto e falou, nossa, parece que eu já ouvi essa palavra em algum lugar. Eu falei, é mesmo, irmão? Onde? Eu não lembro aonde. Mas eu escutei ela aqui em algum lugar, não faz muito tempo, não sei se foi no rádio, se foi na televisão. Eu falei assim, vontade. Foi domingo na igreja, meu irmão. Foi, pastor? Eu falei, foi, vai repetir o sermão. Às vezes é assim, às vezes a gente escuta, mas não ouve. Há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Você já viu filhos? O filho escuta a mãe, não tinha que ouvir, né? Fazer isso! Aí depois você o que é mesmo? Ele escuta também, não ouviu, não aconteceu. Às vezes não, assim, olha, vai lá, pega pão, pega ovo, pega isso lá na venda. Aí ele sai correndo. O que a gente vai comprar? Presunto, mussarela e refrigerante. Chega em casa não engoliu. Porque ele escutou, mas ele não ouviu. E às vezes assim também é a palavra de Deus. A gente só escuta, a gente não ouve. A gente fecha o leque. Não aceitamos Deus trabalhar conosco. Esse texto é bem simples. 1 Samuel, capítulo 9, capítulo 1, do 9 ao 18, que é o momento que essa amada irmã se coloca diante de Deus e clama explicações para Deus. Chora na presença de Deus, é confundida com uma embriagada, com uma alcoólatra, com uma filha de Belial, é confundida como uma pessoa que não tinha domínio próprio dos seus desejos, que tomava todas e cedia já estava numa embasa feia. Mas é muito interessante essa história, como diz de outros detalhes. Quando a gente pensa na história de Ana, a gente pensa aquela luta dela, que era mistério. A gente pensa na humilhação que ela sofria da concubina lá e tudo, das lutas, das dificuldades. A gente sempre olha isso. Mas eu queria trazer nessa noite uma perspectiva dentro dessa mesma história, dentro desse contexto, dessa luta de Ana por ser mãe, por gerar um filho, para não ficar à margem da sociedade, uma mulher estéril, uma mulher que não tinha valor naquela época. Quanto mais filhos a mulher gerava, mais valor ela tinha. Por isso que a gente deve se obrigar que naquela época, que algumas mulheres ainda hoje, homens são assim, eles começavam a brincar negrada fora, dentro do pensamento. E nessa época, quanto mais filhos tinham, mais valor tinha. Mas ela é valorizada, ela não tinha filhos. Ela era motivo de chacota. Era motivo de risos. Ela clama ao Senhor. Diz assim o texto. Após terem comido e bebido esse local, estando ali o sacerdote assentado na cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou com
e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição do teu servo, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ali a observar o movimento dos lábios, porquanto ela só no coração falava, seus lábios moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, devia ter embriagada. E lhe disse: Até quando estarás embriagada? Aparte de ti esse vinho. Porém ela respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher tribulada de espírito, e não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha que tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Querido, eu queria compartilhar sobre estar na presença de Deus. Mari, na ministração dela, ela falou um pouquinho sobre a diferença de tempo, de igreja, no sentido de construção, no sentido de sermos igreja filho do Senhor, o templo ambulante do Espírito Santo. Mas o que é estar na presença de Deus? O que é realmente ser um cristão na presença de Deus? Ser um protestante que busca Deus. Se seguirmos essa linha de pensamento, tanto do Velho Testamento, até mesmo do contexto, e a linha de muitos pensamentos hoje, a gente acha que o estar na presença de Deus é ir em todos os trabalhos da igreja. Não, eu vou na célula, eu vou no culto à noite, eu vou na escola dominical, eu vou na universidade, por isso eu estou na presença de Deus. Estar na presença de Deus é muito mais do que isso. Isto sim é consequência do estar na presença de Deus. Ir na célula, ir na universidade, ir na escola bíblica, ir no culto à noite, deve e precisa ser consequência da minha vida com Deus, da minha vida íntima com Deus. E quando nós olhamos aqui para a história de Ana, a gente vê que Ana estava no templo. No Antigo Testamento, o templo era um lugar onde Deus fazia habitar, onde as pessoas se voltavam, onde as pessoas iam para buscar a Deus. E o primeiro ponto é este: o que é estar no templo para mim hoje? O que é buscar essa presença de Deus? E como eu já falei, não é estar simplesmente aqui, mas estar na presença de Deus. Como eu posso estar na presença de Deus? E querido, não há como estar na presença de Deus se eu não tiver intimidade com esse Deus, se eu não tiver vida com esse Deus. A gente já falou aqui algumas vezes, o pastor Charles também enfatizou algumas coisas nesse sentido, da nossa vivência para com a palavra de Deus. Às vezes a gente acha que o cristianismo são conceitos que nós formulamos ou que simplesmente trazemos herdados da nossa família. Ainda essa semana, compartilhando com alguns irmãos, falei da minha época, da minha conversão. Eu lembro direitinho, o dia que meu pai descobriu que eu estava na igreja católica. Ele chegou perto e falou o seguinte: você nasceu católico, você tem que morrer católico. Eu falei: pai, eu nasci católico, eu vou morrer um seguidor de Jesus Cristo. A palavra de Deus agora vai direcionar a minha vida, vai direcionar os meus passos, vai direcionar as minhas atitudes. E nós temos como regra de fé e prática a palavra de Deus. Nós dizemos na nossa confissão de fé que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, eu acredito na Bíblia. Nós temos uma outra doutrina
como sermos igreja, você não conhece a palavra de Deus, do Senhor da igreja. Estar na presença de Deus é estar em intimidade com Deus. O estar no templo, como Ana estava ali. Por que ela estava ali no templo? Porque ela tinha essa orientação, que ela conhecia, que ali naquela época, no Velho Testamento, eles iam até o templo. Era sinônimo da morada de Deus, como tinha o tabernáculo e tudo mais. E não dá, gente, para hoje, nós como cristãos, não conhecemos a palavra do nosso Deus mais. A grande questão para a nossa vida é: qual o meu tempo na presença de Deus através da palavra? Eu quero estar diante de Deus, eu não quero estar recebendo as coisas, eu não quero estar abrindo mão de coisas. Quando eu começo a ler a palavra, eu preciso começar a abrir mão de certas coisas. Ainda tenho essa lembrança do saudosismo do passado. Uma vez eu me questionou, eu estava ensinando a vizinha lá um exercício. A vizinha escreveu um texto da palavra. O exercício era escrever os 10 mandamentos. Quando ela escreveu os 10 mandamentos na mesa, minha mãe veio cá e falou comigo: olha, você vai ensinar ela o exercício, não ensinar a sua igreja, a sua religião. Eu falei: não, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu lembrava, veio e falou o seguinte: eu não quero saber, essa Bíblia é falsa. Isso é bravo, muito bravo. Um amor de pessoa, parece, mas isso foi um filho também. Eu peguei a Bíblia e fui à casa da minha mãe e falei assim com ela: falei, mãe, eu estou lendo a Bíblia da senhora, só quero que eu leia a minha agora. Ela falou: não quer saber de Bíblia. Percebe? Nós queremos estar na presença de Deus, mas nós não queremos saber da palavra de Deus. Nós não queremos saber de gastar, entre aspas, tempo. A gente fala: tempo é dinheiro. Mas que bem maior eu posso ter, além do conhecimento daquilo que o meu Deus é, daquilo que o meu Deus deseja e espera de mim? O que adianta eu ter riquezas? E diz o texto que hoje mesmo pedirão a tua alma, o que tu tens, a quem será? O que adianta eu ter riquezas, ter conhecimentos das ciências, ser PhD nisso, PhD naquilo, mas não ser no mínimo formado a palavra de Deus? Não estou nem dizendo que você ser um PhD na palavra de Deus, mas estou dizendo que você tem problema de graduação na palavra de Deus. Às vezes nos preocupamos tanto com tantas coisas e não entendemos que estar na presença de Deus é conhecer os princípios e os valores de Deus. Amados, seja você também na presença de Deus, conhecimento da palavra, sabendo o que a palavra diz e buscando esse entendimento em nome de Jesus. Segundo lugar, estar na presença de Deus é estar em constante oração. Devido a uma luta ou um problema, estava ali orando ao Senhor, ao ponto que ele falou assim: nossa, essa aí deve ter tomado todas, porque nunca vi orar tanto assim. De vez em quando é só aquela oraçãozinha de tchum, tchum. Nossa, o que aconteceu com aquela irmãzinha? Olha, está orando mesmo. Às vezes acontece com a gente também. A gente vê a pessoa pede oração aqui, pede oração ali, fala que está fazendo campanha aqui, campanha em colar, que está jejuando, que é isso, que é aquilo. Você fala: mas por que tu disse? Porque eu estou com um problema. Achei um tumor no cérebro
E agora eu decidi, vou buscar Deus, porque tem que curar meu tumor. Passa 3 meses, o tumor não desaparece, parece mais 2. A Deus vai me curar. Vai lá, eu continuo. Nossa vida de presença de Deus, de oração, muitas vezes é só corretiva. Só oramos a Deus quando estamos com problemas. Só oramos a Deus quando nós estamos com alguma coisa que a gente não consegue resolver. E quando oramos, muitas vezes somos cristãos 6 horas. Vocês conhecem cristãos 6 horas? Ora, 6 horas por mim. Ora, 6 horas por mim. Ora, 6 horas por mim. Mas ele mesmo ora, ele mesmo coloca o dia em Deus, ele mesmo tem vida de oração. Nós já falamos aqui diversas vezes. Qual é o tempo de oração que eu tenho na minha vida? Quanto tempo você gasta em oração, querido? Pastor Chaves falando alguma coisa também nesse sentido, eu pensando no que a gente ia compartilhar, no que a gente ia falar, no que a gente já tem falado há algum tempo aqui na igreja também. Não é a primeira vez que eu trago uma ideia sobre isso. Nós queremos que as coisas deem certo para nós, mas qual a intimidade com Deus? Quando está com um problema, levanta de madrugada para orar, faz jejum, campanha. E depois se revolta contra Deus, se Deus não deu o que quer. Mas se você ora, é para buscar a direção de Deus e aceitar o que Deus vai te dar. Tem uma expressão que diz o seguinte: posso usar tanto uma palavra quanto outra, posso usar tanto a palavra rezo como a palavra oração. A expressão é usada nos 2 segmentos religiosos, tanto católico quanto protestante. Quanto mais eu oro, mais essa oração me parece. Quanto mais eu rezo, mais essa oração me parece. Já ouviram essa expressão? Mas não é verdade. A gente já parece, mas não é a sua realidade. Você tem que orar para buscar simplesmente a vitória, no sentido de fazer o que acontecer para você o que você quer, mas você aceitar a vontade de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Você está no centro da vontade de Deus, de intimidade com Deus. É deixar Deus falar no seu coração também. Mas tal como na leitura da palavra, a nossa vida de oração é medíocre. Pastor Giovanni, não o pastor Giovanni que estava conosco no treinamento da IPP de Guaranésia, já tinha falado com a Igreja Batista na IPP de Guaranésia, congregação da IPP de Guaxupé. Mas o pastor Giovanni, grande amigo meu, pastor hoje em Marialva, o pastor Giovanni, ele foi para a Coreia agora esses dias. E ele ligou lá em casa sexta-feira, eu não estava em casa. Ele falou um pouco com a Cláudia, quando chegaram, ela estava meio assim com os olhos estalados, parecia que ele tinha visto uma coisa assim. Foi meio em contato. O pastor Giovanni falou que, voltando à Coreia agora, ele chegou perante a igreja dele e pediu perdão à igreja. Falou: quero que vocês me perdoem, porque eu não oro. Mas eu não fiz, mas ele não ora, ele ama a sua oração, sempre foi apaixonado por missão, por evangelismo. É um homem de Deus, é um homem de oração. Mas é porque ele falou assim: em vista do que eu vi lá na Coreia, casais que oram 24 horas por dia, 12 horas o homem orando, a mulher está fazendo as coisas que tem que fazer. Depois a mulher pede oração e o homem vai fazer as coisas que tem que fazer. Às vezes trabalhar e às vezes arrumar a casa, fazer as coisas quando a mulher está orando. Pessoas que oram 24 horas direto. E não é só um dia, não, é um costume, é uma constância na vida deles de oração. Eles fazem compromissos de oração de 6 horas, 12 horas, 24 horas, com maior facilidade. E não só os adultos, todos. Ele falou que ele se sentiu constrangido de falar que orava. E que ele pediu perdão da igreja, porque ele não era um homem de oração como deveria ser, que ele ia passar a ser. Obviamente o contexto da Coreia é outro. Mas são homens que trabalham, são mulheres que trabalham. E hoje, quando a gente vê a implosão que é o evangelismo, o crescimento
crescimento da igreja protestante na Coreia do Sul, a gente fica de boca aberta. Mas como eu já falei alguns dias aqui atrás na igreja, eles têm reunião de 5 horas da manhã na igreja, e se você chegar às 5, você tem que ir lá para sentar. Comprometimento com a vida de oração. Nós brincamos muitas vezes de orar. Mal conseguimos às vezes orar meia hora. Mal conseguimos ficar às vezes sentados no templo, meia hora ouvindo o pastor falar. Dá sede, dá vontade de banheiro, dá isso, dá aquilo, dá aquilo outro. Tem cutuco do lado, a gente mexe com o outro. A gente parece que a gente é interativo. E não somos interativos. Somos muitas vezes pessoas que fogam intimidade de Deus. Ana estava ali orando, clamando na presença de Deus, chorando. E eu fico pensando, e se Deus tivesse falado assim, você não vai ter filhos, você vai ser estéril. Deus pode responder não para você, querido. A questão é, você tem tido vida de oração? Você está pronto para ouvir um não de Deus? Você está pronto para receber a resposta que Deus tem para você, não que você quer? Vida de oração nos prepara para as respostas de Deus. Vida de oração transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, a nossa personalidade. Que a gente passa a ser acessível àquilo que Deus quer para nós. Estar na presença de Deus é estar no tempo, não no sentido só de crer, mas estar vivendo a palavra de Deus. Estar na presença de Deus é estar na vida de oração. Estar na presença de Deus é estar consagrado ao Senhor. Senhor, se o Senhor me abençoar, se tiver no teu propósito, o Senhor me dá um filho varão, homem, eu vou consagrar ao Senhor. Eu vou entregar o que ele vive para o Senhor. E Deus abençoou e ela teve um filho varão. E ela o levou e entregou para ser criado ali junto ao sacerdote, para ela aprender o ofício como está sendo colocado. Não deve ter sido fácil. Depois de desmamar a criança, ir lá, levar e entregar o filho. Pedir uma vez por ano, ir lá ver o filho. Quantas vezes nós oramos, consagrando a nossa vida, consagramos o que temos a Deus, mas não vivemos e não cumprimos. Eu lembro da irmã Maria Domingues. A Maria, ela conta uma história, que é o sentimento dela, que ela sente que foi Deus. Ela conta quando ela teve uma filha, ela sempre foi louca para ter uma filha, e Deus a levou a filhinha dela. Ela fala assim, contou para uma vez, ela falou assim: pastor, eu tenho paz no meu coração que Deus levou a minha filhinha porque eu ia idolatrar minha filha. Ela ia ser tudo para mim, ia ser mais do que Deus para mim. Então eu tenho o coração que Deus tirou. Aí o filho dela foi para o seminário. E na época que ele estava para se formar, acho que eu era presidente do presbitério. Eu tinha recebido o convite para ir pastorear em Santarém, para coordenar um projeto da Igreja Nacional de Implantação de Igreja. Ou Santarém ou Vitória, ou mesmo Belo Horizonte. Na época, o presidente Silas era o secretário de missões da igreja, ele queria que eu fosse. E aí eu falei com a Maria, eu falei: Maria, eu não estou sentindo direção de Deus de ir para Santarém, mas vou mandar o Tato, que é o pastor Jonathan Teofenas. Vai estar formando mesmo, eu mandei para lá. Ainda brinquei com 2 dias de avião, 4 de barco, 5 de carroça, 3 de trem, 4 caminhando, você chega lá na cidade. Você pode visitar aí quantas vezes você quiser. O senhor está amarrado, o senhor está ficando louco. Eu falei: Maria, mas você não falou que sua alegria que foi para o seminário para servir o Senhor, aonde o Senhor quisesse? Aí Paulo falou: é, pastor, é verdade, vamos orar, se for vontade de Deus, ele vai. Quantas vezes nós consagramos
Nós dizemos que é do Senhor, mas não cumprimos aquilo que nós consagramos. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 diz mais ou menos assim: tolo quem faz voto e não cumpre diante de Deus, melhor seria não ter feito. Melhor seria não ter feito. A Bíblia chama de tolo. E quantas vezes nós consagramos, oramos a Deus, Deus dá um emprego, e falamos: Senhor, eu consagro meu emprego ao Senhor, e nunca foi fiel nos dízimos nas ofertas. Que consagração que é essa? Vem à frente da igreja, faz a profissão de fé, fecha os olhinhos, às vezes fecha só um pouquinho, e fala: Senhor. Aí o pastor fala para mim: você promete perante Deus, perante a igreja, a sustentar moral e financeiramente a igreja e as instituições? Amém. Dá mau testemunho, não é dizimista, não é ofertante, não tem tapa na língua, como diz os antigos. Que consagração é essa? O que é estar na presença de Deus consagrada à nossa vida? E fala: Senhor, minha vida pertence a Ti, mas quem dirige ela sou eu. Deus fala: então ela não pertence a mim, ela pertence a você, cuida de você. Resolve os teus problemas então. Ana cumpriu o seu voto, ela fala: entregou o seu filho, isso doeu, isso pesou no coração dela. Como hoje eu falei aqui com ele, estava até emocionado, né, da visão agora que o mundo está tendo, em direção que Deus está dando na vida dele, de permissões. Se Deus continuar abrindo as portas, como a gente tem entendido, em dezembro vai para o Sudão do Sul, passar um mês e meio, e depois de formado só Deus sabe. Se ele vai para missões, se ele vai para o pastorado, se ele vai para outros campos, servir o Senhor, se vai servir como professor de educação física, porque eu não sei. Mas eu sei que aquilo que Deus falou na coração dele é em dezembro do Sudão. 11º país no mundo em perseguição ao cristianismo. Em todos os países do mundo é o 10º que mais persegue os cristãos. Está na região ali do vírus Ebola. A Cláudia um dia ficou triste comigo do jeito que eu falei. E hoje até se surpreendeu: não, mas você chorou. Eu falei: eu tenho emoção também, mas tem que ser realista. Outro dia eu falei: olha, se ele morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Morreu o Senhor, morreu servindo o Senhor. Ele foi consagrado desde o vida materno para servir o Senhor. Vai ser eu impedir a obra do Senhor na vida dele. O que você tem consagrado a Deus na sua vida? O que você falou: Senhor, é do Senhor. Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor no ano de 2014. Você não fez até hoje. Se você prometeu ler a Bíblia toda em 2014, não fez até hoje, querido, tranca no quarto e leia e cumpra a tua promessa, que Deus vai te cobrar. Ele mandou você cumprir, prometer. Ele não obrigou você a prometer, mas você prometeu e vai te cobrar. Tranca-te no quarto. Tem um vídeo do pastor Cláudio Duarte. Ele é muito engraçado, aquele pastor. É cheio de graça. Não gosto desse negócio cheio de graça, não. Não gosto de fazer gracinha, não, mas ele. E ele fala o seguinte: que o pastor amigo dele, que eu entendi lá no vídeo, chamou ele para. Ela falou: olha, pastor, claramente chegou ao final, eu vim cá para você parar. Ele falou: amém, vou orar por você. Deus, dá um infarto nele. Senhor, dá um AVC nele. Senhor, dá um derrame cerebral dele agora para ele morrer. Oi, pastor, você não quer separar? A palavra de Deus diz que aquele que casa com o Senhor deve a morte. Você quer separar? Senhor, nada se feliz. Por cristão, separação é morte. Falou: não, pastor, não preciso orar mais não. Bem, vamos aceitar. Você consagrou sua vida, querido. Seja em casamento, seja em ministério, seja o que for.
Ninguém te obrigou a se tornar membro professo dessa igreja. Mas se você otorou, você sabia dos deveres e direitos dos membros? Nunca. Pastor, eu não sabia. Então me procure que eu vou te falar. Se você não sabia antes que eu estava aqui, e depois que eu estava aqui, todos fizeram profissões, eu fiz questão de falar. Se você não sabia, me procure que eu vou te falar quais são os seus direitos e seus deveres como membro. Você se consagrou com isso. Você assumiu um compromisso com Deus e com a igreja e instituição. E se você não cumpre, querido, Deus vai te cobrar. Se Ana não cumprisse o voto dela, Deus vai cobrar. Amados, para concluir, o que é estar na presença de Deus por você? O que é para você buscar a face de Deus? Estar na presença de Deus tem intimidade com a palavra. Meu marido já faleceu, quase foi sogra da Cláudia. A Cláudia gostava do filho dela, não conheceu, ficou chamando por mim. Era analfabeta, não sabia poder nem ler ela. Nada. Nem costumava ficar brincando, ela não sabia ficar de cabeça para baixo, então que ela não sabia nada. Mas de dentro da casa que ela era juiz de direito, doutor, delegado, e muitas pessoas com títulos, com conhecimentos da ciência, conhecimentos tantos, não é a casa não. Deu um chuvinho logo hoje que era metade da casa dela estava. Você subiu num trilhozinho para ir na casa dela. Eu acho que 7 ou 8 filhos. Só que ela deixava os filhos dela sair de casa, sem ler a Bíblia para ela. Chegava na igreja, sentava nos primeiros bancos, porque ela queria escutar a palavra. Ela falava assim: abre em tal lugar assim, lê lá para mim, que é lá que está o que eu quero falar com você através da palavra de Deus. Eu conhecia a palavra de Deus, sem nunca ter lido uma palavra. Vida de oração, porque você quer estar na presença de Deus, não tem como estar na presença de Deus sem uma vida de oração. Eu sou ruim de nome, eu tenho que orar ultimamente nesse sentido, para que Deus me ajude, me mostre como eu posso fazer, me exercitar essa capacidade de guardar nome, datas, essas coisas. Eu nunca dei valor para isso. Eu sinto falta. Eu sempre fui ruim nesse negócio. Mas conta a história de um dos grandes homens de Deus. Quando ainda ele era criança, ele foi em um museu de um outro pregador, por isso que eu falo que eu sou ruim de nome. E lá ao lado ele viu a marca daquela casa, que era a casa daquele pregador de morrido, tinha a marca dos joelhos daquele homem. E diz a história que a professora falou assim: cadê? Está faltando fulano. E que ela voltou para ver que estava de joelho, aonde que ele passou por lá. Ele fala: quer ser usado como o Senhor usou este homem. E Deus usou primeiramente. Vida de oração. Você quer estar na presença de Deus, meu? Dobra o teu joelho, aleja os teus joelhos, chore na presença de Deus. Você quer estar na presença de Deus? Cumpra os teus votos, dos mais simples aos mais difíceis, dos mais complicados àqueles que você fala assim, tem cheio de letra. Cumpra os teus votos. De Deus ninguém zomba. Se você acha que tudo está indo bem com você, sem cumprir os votos que você fez a Deus, sabe, com a hora o Senhor vai te cobrar. Que esse Deus nos ajude a estar na presença dEle, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos sem boletim hoje. A partir dessa semana eu vou voltar a fazer o boletim. Se alguém se prontificar e quiser fazer o boletim, depois me procure.
E aí, com toda essa questão de treinamento, muito com correria louca essa semana, mais casamento na igreja, você tem mais um para descobrir, né, Luiz? Então, realmente, eu não consegui fazer o boletim. Eu não vou fazer de uma hora correndo, não. Prefiro não fazer. Aos líderes disseram, amanhã a gente manda o roteiro. Né? Então, só para lembrar, que amanhã eu mando o roteiro nas células. Pessoal, vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus eterno Pai, rendemos graças ao Teu nome. Bendito é o Senhor para todos. Muito obrigado, Pai, por esse tempo de celebração na Tua presença. Sabemos e cremos que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está em nós, e que o Senhor nos une em Cristo Jesus. Mas, Pai, nós também queremos estar na Tua presença. Nós queremos, ó Pai, conhecer e viver a Tua palavra, queremos realmente ter uma vida de oração, uma vida de consagração ao Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a crescermos, a amadurecermos, a buscarmos a Tua face em espírito e verdade. A bênção do Senhor, o mover do Teu Santo Espírito, seja sobre as nossas vidas, em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando os irmãos, semana que vem, promoção da mesa diaconal, a gente está fazendo um junto panela, vai do almoço. A mesa diaconal está pedindo, quem puder trazer uma ofertinha aí na questão de alguns talheres, algumas coisas assim, tabués, essas coisas, distribuir no papelzinho. Só que ele ressaltar os pontos, se você não puder, se não falar, não puder levar, o time maior, nós estamos juntos, não é trazer uma coisinha, senão nem fazer almoço, é só trazer um presente para a igreja, tudo bem. Nós não tivemos que estarmos unidos, compartilhando esse momento também de almoço. A mesa quando vai estar fazendo arroz, feijão, uma salada, e os irmãos trazem sua mistura. Eu pedi carne, você traz a sua casa. Eu pensei, eu vou comer só o ovo domingo que vem, trazer 4 ovos. Cada um traz sua mistura. A gente divide os 4 ovos em 16 pedaços. 16 vão poder comer. Eu sigo a minha parte com vocês. Mas brincadeira. Traga a sua mistura, vem juntos aqui. E eu falo assim, poxa, falou de ninguém ter mistura. Então venha sempre, não tem problema. A gente quer que você esteja conosco. Você participe desse almoço conosco. Você esteja ali rindo, brincando, conversando conosco. Tem pessoas que falam assim, chegou meu tio, traga seu tio. Não tem problema. Vem participar conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos fechar nossos olhos. Depois a gente vai dar uma olhada nos livros. O Lucas vai estar lá atrás com o movimento pessoal. Muitas vezes, Senhor, nós entendemos que é muito difícil a vida cristã. Porque, ó Pai, muitas vezes somos ensinados que o Senhor está distante e que é complicado seguir o Senhor. Mas, ó Pai, nós estudamos a Tua palavra, ao termos intimidade com o Senhor, a gente aprende, compreende e sabe que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, e um Deus, ó Pai, que não está longe, está junto de nós. Por isso, ó Pai, nós queremos sair aqui, ó Pai, nessa noite para servir ao Senhor. Nós entramos aqui para adorar o Senhor em comunhão, em conjuntos, por estarmos juntos um com o outro, mesmo nas nossas imperfeições. Nós queremos sair para servir ao Senhor, para cumprir o Teu ídolo, o Teu propósito, para cumprir a ordenança do Senhor. Então, Pai, nos ajude, ó Pai, a firmar os nossos pés diante do Teu altar. Para isso nós pedimos ao Senhor que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus o Pai, a comunhão, o discernimento, a sabedoria, o Espírito Santo, possa ser sobre as nossas vidas. Que o amor de Deus o Pai nos envolva a cada momento
que a graça de Jesus Cristo seja derramada sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém.